Isso. Então, bem-vindas, né, mais uma vez aqui para esse encontro que a gente tem como objetivo falar sobre a cannabis, e nessa apresentação vocês vão ver que talvez a gente não vai usar a palavra tanto cannabis, a gente vai usar maconha e vocês vão entender o porquê, mas principalmente para colocar, né, na mídia, colocar na internet, usa esse termo porque a gente sabe o quanto é um tema muito polêmico, né? Mas quando as pessoas não têm conhecimento, ele realmente causa essa polêmica. Então, estamos aqui para falar, né, da importância da maconha, da medicina à resistência, reparação e transformação social para mulheres negras. Então, muito bem-vindas. Nós somos a Bitonga Travel, nós somos um coletivo de mulheres negras que pensam em bem-estar, em promoção da saúde, né? O nosso maior objetivo é que mulheres negras possam se permitir percorrer, permear por esse mundo. Então, a nossa iniciativa, desde 2016, ele vai angariando mulheres, né, não só do Brasil, mas como da América do Sul, da América Central e África, né, como pessoas que têm voz, pensar que elas podem se locomover. Então, o coletivo ele surgiu a partir dessa necessidade, do qual a gente, através das viagens, a gente consegue promover autoconhecimento, pensar representatividade, pensar saúde, pensar bem viver, e vamos crescendo, se fortalecendo. Então, esse é um dos motivos que o coletivo ele está até hoje com mais de 250 mulheres produzindo conteúdo e também se fortalecendo umas às outras. E a gente entende que o conhecimento também é parte de tudo isso. Por isso que a gente faz essas conversas. Nós promovemos viagem entre mulheres negras. Então, dessas viagens que nós promovemos, fazemos também alguns movimentos. Então, esse encontro, ele é um preparo para a viagem da Jamaica, que nós estamos organizando para o mês de abril. E a gente, quando fala Jamaica, as pessoas só conseguem dizer duas coisas: Bob Marley e maconha, né? Então, a gente quer desmistificar, então a gente faz vários estudos antes de uma viagem, dependendo da viagem, né? A gente vai trabalhando as viajantes para que a gente possa também perder um pouco desse estigma, ou reaprender do destino, ou aprender sobre o destino, para que a gente também não cometa o erro do que as pessoas brancas fazem, né? De só estereotipar um destino, mas nunca conhecer a fundo. Então, hoje é um dos nossos encontros, é falar sobre a maconha, né? Além da questão de divertimento, de prazer, mas também pensando na importância que a maconha tem, principalmente para mulheres negras e para pessoas periféricas. A gente tem as nossas redes sociais, então Instagram, YouTube, Facebook, podcast, que a gente fala de destino, a gente tem um destino, um episódio falando da Jamaica, que a gente também quer promover que vocês possam viajar, tanto sozinha como acompanhada, e no nosso website sempre tem aí alguns destinos e ajuda, né, com relatos de destinos e roteiros para que vocês possam viajar, porque esse é o nosso maior objetivo. E conhecer destinos também é viajar, a gente conseguir discutir, conversar tudo isso. Pode passar. Yeah, Jamaica no problem. E agora eu vou passar a palavra aí para a nossa anfitriã, né, quem está fazendo toda a produção dessa viagem, né, quem sonhou e idealizou esse destino, que é a Bárbara Terra. E aí ela vai falar um pouquinho dessa viagem, assim também como convidar vocês para outros destinos que a gente faz mesmo essas imersões. Então, bem-vindas, e que esse encontro possa ser incrível para todas. Muito obrigada. Eu acho que eu nem me apresentei, né? Meu nome é Rebeca Leteia, e eu faço parte aqui da Bitonga Travel. Eu sou uma das lideranças, né, do coletivo, onde que penso aí nos detalhes junto com esse grande time que eu tenho a honra de ser parte dele. Obrigada. Obrigada, Rebeca. Boa noite, mulheres. Saudações. Me chamo Bárbara Terra.
Sou aqui do Grajaú, extremo sul de São Paulo, Grajaú X, e sou cria da Bitonga, né, desde o início. Desde a minha primeira viagem internacional foi através da Bitonga. Eu tenho muito carinho, muito amor e respeito por essa iniciativa, essa coletiva, porque é um lugar onde eu consegui pensar perspectivas, né, me ver fora do meu contexto periférico, né, pensar mundo, eu no mundo, né, essa liberdade geográfica. Então, a partir desses movimentos que eu fiz com a Bitonga, eu me senti tão pertencente a esse território, que hoje eu integro a Bitonga como assessora de viagens, né, estou responsável por 2 viagens, que é essa da Jamaica e também pelo Jalapão, a viagem para o Quilombo Mumbuca, 2 viagens assim, que eu tenho muito carinho de promover, de produzir, e logo mais eu posto aqui para vocês o formulário de interesse, caso vocês se interessam pelas outras viagens, né, a viagem do Jalapão já temos datas, então vocês podem acessar logo mais no link o conteúdo. Também sou anfitriã de experiências turísticas aqui no meu território, né, e fortalecendo o turismo de base comunitária, entendendo que meu território é um território potente, onde a gente pode ressignificar o olhar das pessoas para os territórios periféricos, né, mostrar e, para além de mostrar, mas potencializar o que vem acontecendo aqui no território, seja o bairro como um todo, mas também as iniciativas que aqui acontecem, né. A gente tem uma casa de cultura aqui, que se chama Sankofa Hub, e também convido vocês a virem conhecer e desbravar junto com a gente esse território tão potente que é o Grajaú. Agradecer também, né, a doutora Ali pela presença, é um tema muito importante, como a Rebeca falou, né, porque a gente sempre está associando a Jamaica a esse lugar, né, Bob Marley, maconha, mas o que está por trás disso, né? E aí, e tem essa mensagem, né, de Jamaica no problem, não existe problemas na Jamaica. Mas será mesmo, né? Acho que tem várias reflexões que estão por trás disso, porque tem realmente existe uma vibração positiva muito grande na Jamaica, mas também tem uma cultura muito forte que faz, de fato, que isso se consolide e que a energia, de fato, se expanda, né, irradie. Mas tem muitas coisas que precisam ser melhoradas, evidenciadas, né, e potencializadas. Então, a cannabis, para eles, né, na cultura jamaicana, é uma medicina muito sagrada que potencializa esse olhar de pensar de forma ampla, né, de entender que essa medicina ela pode potencializar e irradiar o nosso contato espiritual. A música também é um contato espiritual, né? Então, a partir dessa conexão com a erva, com a cannabis, a maconha, a ganja, enfim, tem vários nomes, né? Eles conseguem entrar em contato com outras dimensões, né? Enfim, vai conduzindo a própria vida. Então, na Jamaica, eles usam, assim, na rua, de uma maneira muito tranquila, né, existe um contato muito forte, assim, com essa medicina. Então, eu acho que é importante a gente consagrar com consciência, e acredito que hoje, espero que vocês saiam daqui entendendo um pouco melhor, né, dessa medicina, e entendendo também a forma de como ela chega até o nosso processo histórico, né, da reparação da nossa população, da transformação que ela causa também nos territórios periféricos, na sociedade, né, e não vou me estender muito aqui, quero já passar a fala para a doutora Ali, e agradecer muito por esse encontro, né, tão potente que a gente está fazendo aqui hoje, e que mais mulheres também acessem esse conhecimento. Muito obrigada, gente. Obrigada, Bárbara. Rebeca, muito obrigada. Que encontro lindo. Estou aqui emocionadíssima. Quantas mulheres potentes, né? Falar desse assunto, acho que é a primeira vez que eu me reúno, assim, só com o meu quilombo, e falar desse assunto num contexto seguro, primeiramente, né?
porque isso é muito importante quando a gente fala da ganja, da maconha, principalmente dentro do nosso Brasil, onde ainda existem muitos polos proibitivos, mas eles podem como cannabis, né? Então, a gente vai falar um pouquinho dessa diferença hoje também, desse contexto histórico. Muito obrigada a todos. Alguém vai colocar? Eu coloco. Como que você prefere? Pode colocar, tanto faz. Tá bom, então eu vou colocar, tá? Uhum. Obrigada por aceitar o convite, obrigada por estar aqui conosco, viu? Eu que agradeço, que lindo. Desculpa o atraso. Imagina. Bora lá, tudo seu, tá? Vamos lá. Bom, trouxe um pouquinho hoje do que foi apresentado na Expo Favela, né? Pela primeira vez em todos os anos de Expo Favela, embora um evento um pouco branco, né? Um tanto branco, a gente precisa estar ali fazendo resistência e levando o assunto, né? Na verdade, resgatando o que é nosso, o que foi nos roubado. Né, falar sobre como maconha, não como cannabis, porque em muitos lugares, quando você vai falar do assunto, eles te obrigam a falar de cannabis, o nome cannabis, né, por conta do contexto racial, histórico, cultural e por aí vai, né, então, hoje eu vou trazer um pouco sobre maconha como empoderamento, transformação e reparação social e histórica. Pode passar. Um pouquinho de mim, né, sou doutora Eli Vitória, me apresentando, sou biomédica, geneticista, biologista molecular, cientista preta periférica, sou da região de Perus, nascida e crescida, do contexto hip-hop, do contexto da rua, né, então, com movimentos sociais, também culturais, e vim de uma realidade de guerra às drogas, onde a maconha é mostrada como genocídio, feminicídio e cannabis científico, né? Então, a gente vai falar um pouquinho disso também. Com tudo isso, me habilitei em genética pelo Hospital Israelita Albert Einstein. Também sou criadora da base de dados em cannabis medicinal. Eu traduzi mais de 800 artigos que fala sobre sistema endocannabinoide ou né, cannabis, maconha, dentro de diversas patologias. Então, esses artigos, eles são fragmentados mesmo para saber idade, sexo, concentração, qualidade do óleo, qualidade do estudo. Então, foi um estudo bem detalhado para poder entender e trabalhar com maconha hoje, mas minha história começou como preta, né, vendo as pessoas morrerem na porta da minha casa, os meus amigos, os colegas, e eu não entendia e tinha medo. Com isso eu também criei esse medo que eles trazem para nós, enraizado, né, dentro dessa estrutura da sociedade, e, enfim, sempre quis ser cientista, fui crescendo, estudando genética, nunca quis ser bióloga, nunca quis trabalhar com planta, e de fato, a maconha me escolheu. Em 2019, eu fiquei doente. A Rebeca sabe um pouco da minha história, desculpa se eu chorar, porque é um lugar que me pega. E eu perdi o movimento das minhas pernas. E eu fiquei com muita dor. Nisso, eu fiquei sem andar durante 3 anos. Com proibicionismo, eu não entendia muito bem de cannabis, de práticas de medicinas ancestrais. Eu percebi o quanto eu era preconceituosa, o quanto eu não entendia quando minha mãe ia lá na terrinha e pegava o chá dela para me dar, né, numa visão quadrada, e das amarras que é nos colocado, né, no sistema, mas foi a maconha que me salvou. Em 2019 eu comecei a ler o meu primeiro artigo científico em cannabis para poder entender, de fato, o que é essa planta, né, para onde ela vai nos levar, abrir meu coração de forma genética, né, dentro da biologia molecular, dentro da minha ancestralidade. Resgatei o jogo de jongo que a gente fazia na praça, as rodas de conversa com os meus amigos, as sessões dos prensados com os meus amigos, enquanto eu não fumava, eu ficava observando aquela situação, porque meu primeiro beck foi só com 21 anos, então, o quanto eu fui entendendo
E ali, quando eu li meu primeiro artigo de cannabis, ele se transformou na minha base de dados, que me trouxe a entender hoje sobre e como eu aplico o trabalho, e me trouxe uma visão ancestral que eu falo que Exu que me resgatou, né, que foram várias histórias ao mesmo tempo, e entender sobre o proibicionismo médico-científico, porque até o momento você se pergunta, nossa, trabalhei 12 anos no Albert Einstein, entre pesquisa científica genética e clínica genética, e quando eu entendi, foi o THC a respeito do CBD, diante da análise de dados, diante da ocultação que traz o eugenismo médico-científico para onde a gente está, né? E os nossos corpos são afetados, as nossas saúdes são afetadas, o encarceramento em massa, as políticas públicas. Faço parte também da bancada da cannabis hoje, como articuladora científica e política, e também participo de alguns movimentos sociais e sou criadora e idealizadora do Legalizando a Info, que é um movimento social em Perus que leva informações científicas e do direito à saúde, do que quer, né, do que requer a maconha diante do espectro do que a Constituição Federal nos traz, porque o que está no artigo 196 da Constituição Federal é que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, e isso não pode ser excludente. Pode passar, Rebeca. E, né, meu trabalho hoje é democratizar a informação, então sofri na pele o que é a dor de ser uma mulher preta nesse mercado, né, de ser escravizada o tempo todo, deles quererem nos contratar gratuitamente e pagar o médico branco, sendo que você que está ali na ponta estruturando tudo, então quanto eles querem nos apagar, né. Com tudo isso, com a minha base, eu entrei no doutorado, hoje eu faço doutorado em nanoformulação em cannabis, aplico tudo isso ao direito à saúde também, ao âmbito social e à democratização. Atuo em diversos projetos dentro do âmbito da cannabis, como o Festival Híbrido, sou criadora e diretora do primeiro workshop do Vale do São Francisco, que aconteceu o ano passado, em Petrolina, foi muito bacana. Também participei de alguns lugares bem legais aí dentro da cannabis e representação de resistência. Bora passar. Tenho algumas publicações científicas, meu primeiro trabalho no Einstein foi como comparação de progressão, né, de células, troncos em algumas vias de proteína para entender envelhecimento celular, e também um outro trabalho publicado dentro do potencial de imunomodulação das células, e com isso também tem um artigo 1A em andamento que fala sobre a aplicação da cannabis na microbiota intestinal, né? Então, a gente, com tudo isso, eu apliquei na cannabis a parte genética, fui entender sistema endocannabinoide, fui entender a interação medicamentosa, a era ômica da cannabis, a era ômica da cannabis junto com a biologia molecular e celular, dentro da farmacocinética, para realmente entender que o proibicionismo médico-científico, ele não tem sustentação científica. E eles querem nos apagar, né? Então, a gente precisa ter a informação e combater com informação dentro da democratização, que é o argumento, né? E tá aqui, contra fatos, não há argumentos, né? Próximo. Me especializei em algumas técnicas genéticas também, técnicas de controle de qualidade. Até hoje, o Einstein utiliza algumas técnicas que eu padronizei alguns anos atrás também, antes de eu sair de lá, e essas técnicas, elas são muito importantes para a gente entender interação, via de sinalização, proteína, e com tudo isso, a gente aplica no quê? No controle de qualidade que tem todo esse proibicionismo e mentira e tráfico de drogas escancarado da cannabis, porque vamos falar nos olhos que não tem controle de qualidade nenhum, né, e que as pessoas não entendem
essa aplicação medicamentosa, do porquê o óleo não funciona para uma patologia, do porquê é o mesmo para todo mundo, do porquê do canabidiol, né? Então, todas essas técnicas, cada uma delas bem aplicadas, a gente entende o porquê dos porquês, inclusive a nível molecular, farmacocinético, farmacológico, do que é a cannabis, entre as suas interações e aplicações medicamentosas para diferentes patologias. Pode passar, Rebeca. Vamos lá. Cannabis ou maconha? CBD ou THC, né? Eu acho que nesse ambiente... Eu vou perguntar. Eu não ia perguntar, mas eu vou perguntar. Tem diferença entre cannabis e maconha? Bárbara respondeu que sim. Eu acho que no senso comum tem, né? Acho que tem, quando fala de cannabis, me remete a alguma coisa mais, um tratamento mais natural, né? Uma coisa que é envolvido mais com a planta mesmo. E aí se fala maconha, é uma coisa que vem ao prensado, vem né, de outras formas, né, para chegar na sua mão, assim, sabe? Uhum. Pelo menos é o que me chega aqui do meu território, né? Quando a gente fala isso assim, se fala cannabis, é uma coisa mais natural. E aí se fala maconha, já é o prensadinho mesmo. A gente tem em todos os contextos o mesmo entendimento, né? Que é o que eles querem que a gente entenda, porque dentro do proibicionismo, eles querem que a gente entenda que cannabis seja mais da questão etiológica, né? Mais científico, mais sério, mais medicinal, entre aspas. E maconha é o THC, que remete ao THC, ao recreativo, ao prensado, às drogas, ao negativo de novo, ao preto, no negativo de novo. E aí a gente está na estrutura, e a gente vive nessa estrutura escravagista, racista e preconceituosa, que não tem embasamento nenhum, nem embasamento histórico, que a gente repete dentro disso, porque é como a Djamila fala, né? Quem tem medo do feminismo negro? Né? Então, quem tem medo da cannabis preta? Quem tem medo da maconha preta, né? Eles querem, eu até vou falar lá na frente, eles querem acabar com a paz, mas eles querem acabar com a lei, mas aquela música do Gabriel Pensador, passa para mim, Rebeca, por favor. É isso, né? Tem esse contexto histórico nos Estados Unidos, e a gente precisa falar disso, né? Os nomes importam, então as palavras que a gente usa para descrever a planta influencia muito a forma como ela é percebida pela sociedade. O termo cannabis, ele tem sido associado a usos médicos, científicos, enquanto maconha é criminalizado, né? E isso não é acidental, é um contexto histórico de preconceito racial, histórico, social, enfim, tudo isso gera os estigmas, né? Por quê? Porque existe uma diferença entre cannabis e maconha? Não, nenhuma. Existe a diferença etiológica, da onde vem da origem da palavra. Maconha vem de origem, vem da palavra macana, que vem do quimbundo, Angola, sul da Angola. Cannabis vem de cannabis, do leste europeu, do grego. O embranquecimento, de novo, nos apagando. A cannabis e a maconha é a mesma coisa, mas se usam maconha para criminalizar e cannabis para falar. É o CBD, é o canabidiol. E o THC reflete ao prensado, ao preto, a ritos religiosos, né, ao preconceito, de novo, religioso, racial. Então, isso provém lá de trás, primeiro, da indústria têxtil. A indústria têxtil proibiu o cultivo do cânhamo, porque se usa menos água no cultivo do cânhamo do que no cultivo do algodão. Só que o algodão gera mais lucro para eles, né, na cabeça deles.
Porque o cânhamo, a gente não pode descobrir que o cânhamo ele tem que ser regulamentado do jeito deles, como foi nos Estados Unidos. Rainha Elizabeth II utilizava cannabis para suas crises de enxaqueca, ela fazia das folhas, mas na verdade os fitocannabinoides vêm da flor, não das folhas, ela fazia das folhas, né? Era-se usado cannabis em todos os lugares na Europa, nos Estados Unidos, mas se foi criminalizado ali por conta que os negros começaram a usar. Por quê? Pelas dores das chibatadas. O THC diminui as dores das chibatadas dos escravos. Porque o THC que é para dor, não o CBD. Eu posso dar uma outra aula para falar só dos compostos, para vocês entenderem, porque é uma aula à parte, eu ia colocar, mas ficou muito grande, para entender desses modelos, né, de proibição que acomete anos e anos e séculos, e a gente não entende o porquê dos porquês. E aí chegou a Bayer, a cannabis podia para dor, para várias coisas, aí chegou a Bayer, com a aspirina, criminalizou, tirou a cannabis de lá. Os imigrantes utilizavam cannabis, vamos criminalizar. Então, era uma indústria em cima de... A indústria do algodão, ela é muito mais rápida, né, do que a indústria do cânhamo. O cânhamo precisa de mais cuidado. Então, aqui gerava muito mais lucro e muito mais lixo. Aqui gerava lucro, trabalho, reparação social, reparação histórica, não poluía, ajudava a despoluir, porque o cânhamo foi utilizado nas terras de Chernobyl para poder tirar os contaminantes do solo. Podia-se usar em Mariana, podia-se usar em Brumadinho, né? O cânhamo, ele tem um potencial incrível de tirar esses compostos químicos ali que fazem a biodegradação do solo. Pode passar. E com tudo isso vem o discurso médico-científico. E esse é um artigo que eu vou mandar para a Rebeca, e a Rebeca pode mandar para vocês. Esse artigo é um amigo meu, ele publicou no mestrado dele, e esse artigo fala do discurso médico-científico sobre a maconha no período pós-abolição, né? O racismo científico como pressuposto ali para a emergência da ideologia proibicionista. Esse artigo, ele me abriu várias portas, principalmente para entender sobre os nossos direitos, né? Enquanto corpos pretos, porque mulheres e homens têm vergonha de ir ao médico, porque não existem médicos pretos para nos atender, para entender os nossos corpos, né? O que tem é muito pouco, 1%, 2% do país é muito pouco, né? Então, é muito importante a gente entender que, junto com a Carta de Alforria, não veio políticas públicas até hoje, e com o período pós-abolição, tiraram a nossa medicação, tiraram os nossos direitos, e ainda embranqueceram, tentaram nos oprimir. Embranqueceram por quê? Canabidiol. O discurso do canabidiol na televisão, na mesa de família, no entendimento dos cientistas, dos médicos, dos profissionais de saúde, da tia, do primo, do vizinho, né? O que é maconha? Ah, maconha não, canabidiol sim. Então, esse desletramento, eu diria, da indústria farmacêutica, junto com as políticas públicas, junto com essa regulamentação, que está chegando uma regulamentação no Brasil acerca da maconha, não uma legalização ainda, estamos um pouquinho longe disso, né? A gente vai falar disso um pouco, e a gente entende sobre esse discurso quando se fala que a cannabis, num artigo, você lê um artigo científico, está escrito ali, a cannabis não melhorou, não teve um potencial terapêutico em pacientes em fibromialgia. E aí você fala, nossa, maconha não funciona para fibromialgia, né? Uma pessoa que está começando a ler, não funciona. Aí você vai em material e método, você vê a formulação que foi usada para o artigo. Ele usou CBD, canabidiol isolado. CBD não é para dor, é o THC que é para dor. Ele não falou que era o THC, que era a cannabis sativa. Ele citou que a cannabis sativa, ele englobou que a cannabis sativa L ou a maconha, ele é resumido a um composto, sendo que a cannabis existem mais de 550 compostos, entre princípios ativos, terpenos, que melhoram a inflamação, e flavonoides, que te ajudam também na inflamação e na dor. Então, quais são esses desafios e perspectivas para o Brasil, né?
depois de tantos anos do período da escravidão, e as políticas ainda são racistas e persistentes. Vou falar um nome aqui que ele teve um marco histórico racista, preconceituoso, eugenista, muito importante, que ele é citado nesse artigo. José Rodrigues Doria. Depois vocês busquem. Fala muito acerca disso, principalmente acerca da proibição no período pós-abolição, acerca da cannabis. Ele perseguiu Carline, só para vocês entenderem. Pode passar, Rebeca. E tudo isso reflete, né, nesse racismo estrutural, no racismo estrutural que é não só as políticas públicas, mas começa na informação. Se a gente não tem informação, a gente não sabe cobrar, a gente não vai criar políticas públicas, políticas novas, a gente não vai ter impacto nas proporções da distribuição de renda, da distribuição do acesso à saúde, das informações acerca da guerra às drogas, das informações acerca das políticas inclusivas. Então, o papel deles é tentar reprimir profissionais, comunidades negras e periféricas, rurais, indígenas, né, e impactar nessa proibição para que a indústria lucre. Porque existem alguns avanços na cannabis, outros existem retrocessos, e os retrocessos estão sempre pautados nas políticas públicas do povo preto, do que se remete ao povo preto e periférico. Então, é muito importante a gente buscar esses movimentos, a gente buscar essas políticas públicas, o letramento de profissionais de saúde, o letramento da população, buscar e bater na porta das emissoras, dos podcasts, e falar, e bater, e trazer esses impactos acerca do proibicionismo, porque existem estatísticas, e existem fatos, e existem ciência para isso, para trazer o nosso direito à saúde de volta. Pode passar, Rebeca. O papel da cannabis no desenvolvimento econômico das comunidades periféricas e rurais, ainda a maconha é muito estigmatizada, né? Mas a maconha é uma ferramenta de reparação, de tecnologia social, de economia circular, Opa, abriu? Ah, foi mal. Desculpa, amiga, tá acabando. Eu vou passar rápido. E o papel das universidades impulsiona, né, esse acesso e a qualidade e a inclusão, né? Enquanto existem muitos modelos inovadores, a gente não pode esquecer de uma lei proibicionista que foi lá atrás, que foi a lei do pito do pango, né, que trazia ali que a lei do pito do pango era o veneno africano, na reportagem do jornal Globo em 1956. Então, o quanto essas políticas refletem até hoje nos nossos corpos, no nosso direito, no nosso plantio. Podíamos estar plantando o nosso medicamento, mas antes disso, a parte de plantar o medicamento, existem as farmácias vivas, que podem ser usados dentro da saúde mental, né, que podem ser implementados como novos modelos de cuidado, né, não em modelos repressores de cuidado, como traz a parte psiquiatria ainda, do que rege as leis do Brasil, né, em parte da saúde mental. Então, isso é muito importante, trazer esse debate, trazer esses modelos inovadores, unir ideias e agir. Pode passar. É isso, né? Então, o mercado da cannabis medicinal tem crescido aí 22% nesse ano de 2024, e se olhar no Google, na Globo, todos os lugares, Forbes, e milhões, e quando você vai olhar nossas notícias acerca do povo preto, periférico, rural, é sempre notícias negativas. Então, para onde está indo essa economia? Não está sendo investido em saúde, não está sendo investido em educação. As associações canábicas hoje não têm uma regulamentação, não entra dentro da RDC, da Anvisa, né? Então, a gente precisa entender para onde está indo tudo isso e parar e questionar. Nós, profissionais de saúde, nós, cientistas, que temos o dever de agir para o Estado e para a sociedade, pautar esses assuntos e esses debates, trazer
trazer à tona e ir atrás de fomentos, né? O quanto também é importante a gente utilizar esses fomentos para poder aplicar modelo de negócios e gerar economia circular, porque o dinheiro não está vindo para nós, né? Está vindo para a indústria branca, que vem lá de fora, que vem aqui nos escravizar de novo, e o nosso modelo de negócio não tem regulamentação, sendo que o Brasil é o país que mais publica artigo em cannabis no mundo. Tá o dobro do segundo lugar, que é Israel, que é potência mundial em maconha hoje em dia, no mundo. Pode passar. E é isso, né? Tá movimentando aí 853 bilhões em 2025, né? Então, ali com uso de alimento, terapia, educação, negócios e por aí vai. Mas as associações, as universidades, as práticas sustentáveis têm sim aberto o mercado e existem hoje bastante lugares, assim, né, universidades que aceitam novas ideias, embora a matéria de sistema endocannabinoide não exista ainda, não seja obrigatória no Brasil, já se fala hoje nos cursos de pós-graduação e extensão, e apenas na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que se tem como matéria obrigatória em todos os cursos de saúde. Pode passar. É isso, como disse Mano Brown, o caminho da cura pode ser a doença, que o caminho do perdão às vezes é sentença. E pra gente sempre é sentença, né, e doença. Porque, por que a maconha, como ela não pode vir como impacto de reparação social e histórica para nós, né? Se for olhar os números, entre 2022 e 2023, pacientes utilizando maconha, no Brasil cresceu 129%, mas a cannabis diz que está no SUS, mas ela não está. Ela ainda não é acessível. O SUS não teve uma regulamentação, o SUS não teve uma educação canábica para entender ciência canábica, para poder passar uma informação para os seus pacientes ali no balcão, desde o atendente até o profissional de saúde. Então, eles utilizam para negócios, mas não investem em educação. E isso esse aumento, né, de demanda também, visualizando que esse aumento de demanda é dinheiro que está indo lá para fora. Também, nós estamos gerindo esse dinheiro, mas está indo lá para fora. Por quê? Porque a maioria dos pacientes se importa a cannabis hoje. Não se planta, não se consegue acessar uma associação, por exemplo. Pode passar, Rebeca. É isso, eles querem acabar com a paz, mas a paz é contra a lei e a lei é contra a paz. A gente precisa de uma regulamentação onde entenda políticas, sociais, políticas de reparação histórica, política cultural, política educacional. São várias vertentes que falando de cannabis, não é só legalizar, né? Não é só vamos regulamentar, e não é regulamentar de qualquer jeito. Eles estão regulamentando de qualquer jeito e a gente está ficando quieto, porque o nosso movimento ainda é pequeno, né? Para eles. Existem muitas representantes no Senado, como a nossa maravilhosa deputada Erika Hilton, na bancada da Cannabis conosco, né, a Sâmia Bonfim, Maísa Diniz, mas falta, né, mais pessoas para falar disso, né? Nós da bancada estamos super abertos para trazer esses debates, né, de inclusão em políticas públicas, entendimento, porque a cannabis, ela gera tecnologia social, ela gera economia, ela gera emprego, ela gera saúde, ela melhora o solo, e nós temos a maior aptidão agrícola, de potencial agrícola para o cultivo de cannabis. Isso com um artigo científico estudado por Sérgio Rocha em 2019, depois posso mandar para vocês também, trazendo que a região do Nordeste é a região com maior potencial agrícola, por isso que lá é o polígono da maconha, né? Lá é o raio do THC, lá genéticas incríveis se faz, né? Então, trazer essa regulamentação com uma legislação, com uma, né, legalização justa, a gente precisa participar disso também, para nós não sairmos prejudicados como já estamos. Próximo. Avanços, né? O STJ libera cultivo industrial de cannabis para fins medicinais. Aí surgiu uma galera perguntando se eu ia me manifestar na época, você não vai falar nada e tal. Até a Natália, ela tá aqui, dentista canábica, obrigada, Ana.
E falei, gente, é isso, não fazem mais do que obrigação, sabe? Eu não vou comemorar nada. Isso é puro proibitivo e racial. Cadê o THC nessa? Por que o cânhamo? Porque o cânhamo é uma variedade da cannabis que não produz THC. Eles querem para fins industriais para gerar escravagismo de novo, para eles nos contratarem, para a gente gerar economia para eles, para a gente não poder plantar o nosso remédio. Porque THC é para epilepsia, é para neuromodulação, é para plasticidade, é para dor. CBD sozinho não é nada. O THC é o rei. Mas a gente precisa ter outras genéticas. Mas por quê? Né, uma regulação primeira industrial? Por que não das mães que estão lutando há anos junto com movimentos sociais como a Marcha da Maconha? Fala dessas políticas públicas e raciais, né? Então, essa liberação do cultivo, bom, ótimo avanço, sim, mas cadê a proibição? Como cannabis no SUS. Cannabis no SUS em São Paulo, eu estava lá no dia da sanção da lei, fui uma das convidadas, e foi vetado vários lugares, né? Vários artigos da lei, inclusive artigos proibicionistas, proibindo o uso do THC, falando e sempre proibindo o THC inferior, sempre nos colocando inferior, né? Eles gostam de usar essa palavra com a gente. Então, é importante a gente visualizar essas políticas públicas e questioná-los sobre. Pode passar, Rebeca. E sobre a criminalização, né, que ainda perpetua essa desigualdade, vamos lá. O STJ mantém a descriminalização do porte de maconha para uso pessoal. O que está dentro disso? 40 gramas ou 6 plantas fêmeas, o indivíduo ele só vai ser considerado usuário, não terá condenação penal, vai responder um processo administrativo o quê? Vai participar de cursinho, causas sociais que o governo vai te mandar, né, sendo que ele não está fazendo nem algo social pela cannabis, e não vai ter registro criminal. O que não está dentro disso? A educação. Por quê? Eles estão descriminalizando até 40 o uso somente do prensado ou da flor. Extração como haxixe não está dentro, e modelos de extração de cannabis não estão dentro. Então, o proibicionismo, de novo, e a guerra às drogas, ali consolidadas como a necropolítica desde a ditadura militar. Pode passar. E isso gera um impacto de guerra às drogas na vida das mulheres pretas e periféricas, né? E aprofunda aí diversas camadas, limita o nosso acesso, limita a nossa saúde, limita a nossa educação, limita o uso terapêutico da maconha para diversas, né, patologias, inclusive o uso da maconha medicinal em relação à saúde, né? A saúde tanto do homem quanto da mulher. Pode passar. E sempre como uma discrepância gigante, né? Então, ali os principais motivos por homens pretos, né, estarem na prisão ao tráfico de drogas e mulheres também. E a maioria deles por maconha prensada e psicodélicos também. Pode passar. E a regulamentação da cannabis é possível criar soluções de reparação e tecnologia, emprego, capacitação e inclusão. Pode passar. E as mulheres no mercado da cannabis, né? Então, apesar disso ser dominado por homens, foi as mulheres que trouxeram esse espaço, as mães, né? As ativistas que trouxeram esse espaço de visão e mudança acerca da maconha. E 37% dos cargos executivos hoje na indústria da cannabis são ocupados por mulheres brancas, uma porcentagem muito pequena é ocupada por mulheres pretas, né? E o índice de mulheres superam hoje, né, ali os cargos de liderança em vários outros setores, fora sendo coadjuvante ali também, né. E o Brasil é feminino, cresceu mais de 40% de mulheres no mercado da maconha no último ano. Pode passar. Existem muitos preconceitos ainda, as mulheres enfrentam salários baixos, desigualdade, racismo, escravagismo, mulheres pretas, então, nem se fala, né, eu que o diga, trabalhar com cannabis é reparação social, é resistência e entendimento de força ancestral, né, pode passar. E a falta de representatividade preocupa a indústria brasileira da maconha. E o racismo e proibicionismo, de novo, ali, um retorno ao pensamento social do negro no Brasil em relação à cannabis, esse
artigo também, um artigo bem bacana, e trazer essas duas notícias antagônicas, né, de contextos diferentes, né, então, enquanto cannabis é visto como indústria, a maconha é visto, ainda vamos retornar um pensamento para ver o que é de direito ou não do preto, então nós ainda não estamos inclusos diante desse proibicionismo e desse racismo científico. Pode passar. A saúde é um direito e não um negócio. Pode passar. Esse livro eu trago de um amigo advogado, ele escreveu sobre o Guia do Salvo-Conduto de Cannabis. É um livro que explica exatamente como que você faz o seu habeas corpus gratuito pela Defensoria Pública, tem passo a passo esse livro, e o quanto é importante trazer ali que a gente consegue fazer sozinho, a gente não precisa literalmente, né, de um advogado para isso, e que a gente não entende também que está dentro da Constituição Federal e é um dos nossos direitos, e se pode sim ter um plantio de cannabis, mas infelizmente ainda precisa de um habeas corpus de cultivo para a preservação, né, do direito. Pode passar. Tenho alguns parceiros hoje, como a Psy, que fica no Piauí, gerida por uma mulher nordestina maravilhosa, que também acolhe nossos pacientes sociais. Hoje eu trabalho na Comitiva Bio, né, sou CEO da Comitiva Bio, que traz toda essa reparação histórica dentro de uma clínica científica do cuidado de ponta a ponta, desde da qualidade do óleo até a formulação farmacêutica, qualquer formulação farmacêutica, até a aplicação, né, da saúde, do direito. Então, a gente trabalha com comunidades rurais lá do Piauí, periféricas, que a gente faz essa parceria junto com a Comitiva Bio. Agradeço também a bancada da Cannabis para estar aqui, né, nos ajudando e trazendo também esse espaço muito importante de debate sobre o nosso direito à saúde diante das evidências científicas, né, da ciência. Também a Lacan, a Lohane em especial, onde é uma mulher preta, periférica também, mestra e química, e maravilhosa, e canábica também, e minha amiga, inclusive, era para ela estar aqui, ela não pôde, mas ela que também gere toda a parte do direito científico comigo, e da parte científica da Comitiva Bio, né, e de qualidade também dentro de todo esse processo. Pode passar, Rebeca. Acreditamos que a ciência deve ser acessível a todos. Ao transformar dados em conhecimento prático, oferecemos um retorno social significativo e construímos o caminho para um futuro mais saudável e inclusivo. Não aceito mais as coisas que não posso mudar, estou mudando as coisas que não posso aceitar. Resistência, gente, não podemos esquecer da nossa resistência. Sempre a cannabis, a maconha, seja o nome que você quiser chamar, ela tem que ser lembrada de uma prática feminina, ela é completamente feminina, né, a maconha, a cannabis, ela vem do poder feminino ancestral, da natureza, de práticas religiosas, agrícolas, tecnologia social, reparação histórica, poder. Então, olha quanta coisa a gente pode movimentar o artesanato, movimentar a indústria têxtil, movimentar as manas da quebrada, gerar informação, falar sobre o mercado internacional da cannabis como ouro verde, porque ela tem ali dentro das bolsas internacionais, né? Então, trazer o turismo, né? O turismo canábico, que eu não falei muito, mas agora a gente pode, inclusive, debater sobre. O turismo canábico, ele existe, e esse turismo, ele vem de saúde, né, saúde mental, a enfermeira do bem viver, como traz a Rebeca, a parte odontológica, como traz a Natália, como dentista, né, dentro da cannabis, dentro da maconha. Então, quero agradecer o espaço, quero agradecer a todas vocês, mulheres maravilhosas, e a Bitonga. Obrigada. Sensacional, assim, eu fico aqui como a Natália, admirando tanto conhecimento e a potência que você é, doutora Aline. Muito obrigada por nos abrilhantar, assim, com tanto conhecimento, compartilhar.
e eu sei que você é uma potência e toda vez que eu te assisto, eu admiro mais, aprendo muito com você, né? Hoje só eu um mel na boca e nós queremos abrir aqui para que vocês também possam perguntar, para que vocês possam interagir aqui. Acho que esse momento tá para isso também, viu? Então, quem quiser falar, que levante a mão, e aí a gente vai respeitando as ordens e vamos falando, trocando. A, Na- a Natália falou que você é uma enciclopédia real, sempre fica impressionada. Deixa eu ver aqui quem levantou a mão. Acho que foi a Roberta. A Roberta, pode perguntar. Pode ir, Roberta. Tá me ouvindo? Consegue me ouvir? Sim. Não. Bom, primeiro, gente, que coisa mais linda. Boa noite a todos vocês. Estou encantada, estou apaixonada pela doutora Li, que realmente o que ela falou é um grupo que se forma a partir de um grupo muito maior já existente, né? É uma resistência mesmo, que quando eu vejo nas áreas... vou me apresentar, sou Roberta Rodrigues, sou terapeuta Take, integrativa, energética, tântrica, e também agora sou uma consultora de cannabis medicinal. Ah, que legal! Me formei pela Unileia e agora estou fazendo o curso da Inflore, com aquela maravilhosa Luna Vargas. Sensacional. E na minha jornada, mais de 20 anos na área das terapias holísticas, das práticas integrativas e complementares de saúde, confesso para vocês que eu já uso a planta, os produtos, os subprodutos da planta, eu mesma faço. Fiz várias vezes pomadas, tinturas, gel, né? Um momento da minha vida eu tinha várias interagentes que gostaram muito do óleo, né? O óleo íntimo também. Só que é isso, eu não tinha uma consciência de qual que é a quantidade do qual que era o tipo de cepa que eu estava utilizando, qual que era o tipo de flor, era mais das sementes mesmo que eu pedia para algum amigo trazer de fora, né, e fazia esses tipos de subprodutos da cannabis que foram excelentes. Eu nunca tive um tipo de reclamação de ninguém. Alguém falar, nossa, isso deu ruim para mim, fez eu passar mal, fez isso ou aquilo. E o que até me deixou assim, falei, caraca, nunca ninguém vai falar nada a respeito, porque é uma fitoterapia. E Sim. Realmente depende da forma como ela é usada. E depois de um determinado tempo, eu fiz uso recreativo, muitos anos da minha vida também, fumei bastante. Mas depois de um certo tempo, eu comecei a verificar que o que era melhor para mim, até porque eu entrei no período da menopausa, que é uma das questões que eu quero perguntar para vocês, se existem artigos de pesquisa nesse aspecto da menopausa, que é o que eu tenho grande interesse, que é o que eu quero também começar a abrir a minha comunicação, falar, porque essa é a minha seara, eu estou com 50 anos, entrei na menopausa, e foi uma queda muito abrupta para mim, de várias coisas, né, na questão emocional, do corpo fisiológica bastante, né, eu senti mesmo, então foi também nesse período, tem uns 3 anos, misturado com pandemia, foi tudo muito, né, abrupto para mim, muito forte, o que me fez entrar num processo depressivo, perdi muito peso, não tinha apetência para nada. Então, essa minha falta de libido, de apetência pela vida, me fez uns amigos que estavam fazendo os estudos, falaram, poxa, acho que você deveria ser uma cobaia nossa. Vamos experimentar em você esse óleo e flores, específicas flores para você fumar. Eu falei, eu tô dentro. Eu prefiro, porque experimentei algumas partes químicas, né? Fui para os químicos de hormonais, que não me dei bem, não foram bons para mim, de jeito nenhum, muito pelo contrário. Tive consequências não boas, enfim. Então, eu resolvi entrar com esses meus amigos estudiosos e foi sensacional. E não só com a cannabis, também com os cogumelos psicodélicos, também fiz esse trabalho, foi excelente. Se eu pudesse ter um artigo para, né, completar ele, eu faria isso.
eu gostaria de poder fazer com outras mulheres esse trabalho, porque foi muito especial. E eu fiz, a partir daí, com outras amigas. Lógico que não foi a mesma coisa, né, porque foram usados outros tipos de cepos de flores, né, outras de outros lugares, mas também elas tiveram vários benefícios, principalmente no quesito libido. Por quê? O que a gente usava tinha THC, e um percentual grande de THC no óleo e na flor que a gente utilizava. Então, eu comecei a perceber também, através disso, que realmente o THC ele é mais potente do que o CBD em relação à menopausa e à libido. Vou falar isso com certeza, 100% absoluta, eu posso dizer isso para vocês. Eu digo mais ainda que o THC é a paixão do clitóris. Ainda falo isso, porque realmente eu fiz esse teste em mim e foi sensacional. E nas minhas amigas também que quiseram fazer comigo, eu falei, vamos juntas aqui e vamos embora. Então, eu te pergunto isso, se existe artigos, né, relacionados com esse tipo de pesquisa. Te parabenizar de novo, sensacional, eu estou adorando você, todos os seus, né, negócios de Instagram que eu consigo ver. Ah, você segue no Instagram, prazer. A Letéia, eu já sigo ela há muito tempo, eu sou apaixonada pelas viagens que ela faz, eu adoro mesmo. Não sabia nem que tinha esses vínculos vocês, achei mais legal ainda. E por a gente estar nesse lugar, né, dessas mulheres, eu quero juntar, me sentir mais pertencente também nesse espaço, sabe? Porque eu moro em Brasília, Distrito Federal, conheço pouquíssimas mulheres nesse âmbito aqui em Brasília, algumas só que eu tenho conhecimento, não conheço muitas. E eu sou nova nessa seara, apesar de eu já estar trabalhando com isso há bastante tempo, né? Assim, nesse lugar da ilegalidade, mas não me sentindo ilegal, sabe? Sentindo que eu também estava fazendo passo de formiga, porque eu já tenho conhecimento do mundo lá fora. Uhum. A primeira vez que eu me deparei com a cannabis assim mesmo foi no ano 2000, quando eu fui para a Austrália. Eu conheci a cidade da cannabis, que se chama Nimbin. Lá tudo é feito de maconha, gente. Tudo que vocês pensarem. A mesa, a cadeira, a roupa que as pessoas usam, os alimentos, tudo é feito de cannabis. Tudo é feito de cânhamo, e algumas outras coisas estão feitas da sativa, né? Porque eles usam também os talos para poder produzir coisas. Porque é isso, né? Uhum. É uma commodity, na verdade, né? A maconha. A planta em si, né? Sendo ela, né, as diferenças que ela tem de cannabis sativa índica, sativa, né? Tem algumas diferenças aí delas, mas todas elas têm os mesmos fitocannabinoides, correto? Sim. Muito prazer conhecer essa história, te conhecer. Eu e a Rebeca, a gente tem uma ligação, sim, e é uma ligação canábica de uma amiga também do meio. Então, é muito bom falar disso, né? Falar de evidência científica, né? O quanto o seu corpo já sabe que o THC é para dor, porque é onde ele atua nos receptores de dor. O CBD, ele não tem o potencial de analgésico que o THC tem, porque ele não atua no mesmo lugar, então ele não vai ser a mesma coisa. O THC, ele é uma molécula parecida com a anandamida, que é o nosso endocannabinoide, nossa molécula canábica endógena, né? Então, o quanto também a gente tem ali os receptores hormonais, a gente tem no sistema nervoso central, no sistema nervoso periférico, nos órgãos, a gente tem um monte de receptor ali na parte reprodutiva, seja feminino, seja masculina. E quando a gente está falando de dor crônica, a gente está falando de dismenorreia, endometriose, síndrome do ovário policístico, acometimento da endometriose profunda, que é a parte do intestinal, né, então da microbiota. Então, a gente também está falando não só de óleo de uso fumado, a gente está falando de supositório retal, supositório vaginal, a gente está falando de uso fumado também para dor crônica. Então, é isso, o THC, que é
a molécula fundamental para aliviar a dor, fazer a neuroplasticidade, para fazer a neuromodulação. O CBD, ele vai vir diminuindo a ansiedade, né? Ele vai vir atuando em outros receptores ali, diminuindo a inflamação, atuando mais no sistema imunológico, ali diminuindo a inflamação também na microbiota, vinda de síndromes intestinais também. Então, é o THC, e tem, sim, estudos clínicos, embora poucos, por conta do preconceito, por conta que imagina, muitas mulheres descobrirem, você acha que cientista branco vai escrever que melhora como uso vaginal? Não vai, THC não vai. Se não for uma mulher que escreva isso, um cientista que não é proibicionista, não vai fazer, sabe? Ainda o campo é muito pequeno, mas está se abrindo. Eu trabalho com dor, eu trabalho com saúde da mulher, eu trabalho com endometriose. Então, eu desenvolvo nanopartículas, então eu englobo ali a molécula de THC como um drug delivery, que a gente fala, né, entregar a droga para o corpo, para poder fazer o potencial modulador, o potencial de diminuição de dor, e vai ativar o CB1. O CBD, ele não vai se ligar no mesmo receptor que o THC. Por isso que é o efeito full spectrum. Não existe mais genética pura, não existe mais, existe uma índica pura, não existe mais. Hoje é tudo misturado, é híbrida, 50-50, 40-50, existem muitas misturas, né, também as cruzas, então tem ali as porcentagens de probabilidade. Em casa, infelizmente, existem poucos lugares que existem técnicos colorimétricos para entender uma boa extração. Então, uma boa extração para você também não ter perca de canabinoides, que é do princípio ativo. Isso é muito importante, porque para você perder THC rapidinho, para ele virar THCA é um vacilo, né? Então, existem muitos ali, a gente precisa trazer essa analítica científica, que é o que eu trago também, então eu ensino mulheres pretas a plantar com o que elas têm no quintal, seja uma mesa velha para fazer uma sombra, um cômodo ali que não se usa, sabe, uma cadeira velha, um caixote, porque a gente tem que usar a ciência a nosso favor. Então, eu não consigo um laboratório dentro de casa, né? Mas dá para se fazer um controle de qualidade dentro de casa. E por isso que também existem muitas pessoas que extraem o óleo, mas só o fumado que melhora, o óleo não. Por quê? Porque no método de extração se perdeu ali o método, a propriedade ativa da planta, de fato. Então, sim, se tem alguns estudos, a gente pode abrir um outro encontro, porque aí eu trago a base de artigo científico. Hoje eu realmente não trouxe nada, assim, científico, técnico para falar, mas é um contexto que, sim, existem mais de 500 e poucas patologias hoje estudadas com cannabis. Existe um site chamado CannaKeys. Ele é pago, infelizmente. E olha o proibicionismo. Todas as bases científicas nesse site é pago em dólar, e quando você clica, te manda para o PubMed. Mas se você escreve no PubMed ou no Google Scholar, cannabis, para dor e não sei o que, vai vir sempre um CBD, um proibicionismo. Nunca vai vir artigo bom, de fato, robusto, respondendo a pergunta para a resposta que você quer. Então, por isso que é importante a gente ter, né, essas bases, e eu utilizo o VPN, que no Brasil, hoje, se oculta muita informação acerca da cannabis, para poder fazer minhas pesquisas. Adorei, agradeço. Vou já pegar as dicas. Nossa, eu tô... Você travou, Bárbara, ou será que eu que travei? Voltou, mas pode ir. Voltei? Voltou. Tô aqui. Doutora Li, nossa, que potente, que falas potentes, né, me atravessou em vários momentos, assim, fiquei pensando muito na minha juventude, né, falo assim nessa questão da juventude, porque fiz um cálculo aqui, e há 18 anos que eu consumo cannabis com maconha, né, e mais tempo utilizando do que não utilizando, então acho que tem
ela faz parte da minha vida, né? Está muito, muito presente na minha rotina. E agora não, porque acabei de me iniciar no candomblé, mas ela está sempre muito viva na minha história, assim. E fiquei pensando, queria muito te ouvir também no que você pensa de quais são as estratégias possíveis para subverter essa lógica dentro da periferia, mas também garantir acesso. Porque eu sinto que ainda tem uma questão que precisa, a educação é essa ferramenta que possibilita, né, destravar várias coisas, mas uma vez que a gente já conseguiu avançar, por exemplo, nesse debate dentro da periferia, como que a gente pode garantir um acesso com qualidade? Sendo que a cada esquina, né, tem uma biqueira, enfim, então tem toda essa questão mesmo de como que a gente pode acessar com qualidade a medicina. Sim, nossa, é uma pergunta maravilhosa, né, e bem complexa também. É o que a gente busca todos os dias, né, o meu trabalho é em cima disso todo dia, eu acordo pensando nisso, eu vou dormir pensando nisso, o que a gente vai conversar hoje para poder fazer reunião, juntar os coletivos, são as articulações, a Marcha da Maconha, que é muito importante, as mães, né, o movimento das mães dos pacientes, porque assim, isso é muito difícil, Bárbara, eu te responder. Como dar esse acesso, sendo que estamos aqui num ambiente seguro falando disso, em poucas mulheres pretas, né, que na verdade era para ter muito mais pessoas entendendo do assunto e se interessando mais, sem a questão do preconceito, inclusive o preconceito racial, dentro dessas políticas proibicionistas que é colocado. E existe uma coisa na nossa vida, a comunicação das emissoras, a Rede Globo, a Record, é uma coisa tão é muito maior. Não importa se você tem um currículo Lattes gigante, não importa. Não importa se você estuda sobre aquilo. Para o proibicionista e para a Rede Globo, a pessoa vai te silenciar porque ouviu a Rede Globo. Então, me prove, aí você que estuda, que entende, que vai lá, que fala, olha, aí vai passar a informação na mesa de almoço, na rua, numa cerveja, no bar, que, assim, é assim, só vai ser assim, quando a informação chegar na televisão, e chegar de uma maneira não embranquecida, sabe? O acesso que chega na televisão é sobre um acesso ainda embranquecido, porque a cannabis no SUS, que SUS que funciona? Porque o SUS de Perus, ele não funciona igual o SUS da Bela Vista, entendeu? Se a minha mãe ir lá agora no balcão e falar, eu tenho uma receita de cannabis, ela não consegue pegar, é proibitivo ainda, é por politicagem. Então, os nossos debates dentro do poder legislativo, dentro do judiciário, dentro de buscar os nossos direitos. Se for para pedir um HC, peça um HC, porque tem que letrar o juiz dentro desse HC, tem que letrar o judiciário, tem que letrar lá em cima, tem que letrar o STF, porque não importa, os cientistas, eles que assinam. Então, existe essa política branca, embranquecida, proibicionista, negacionista, terraplanista, que você tem que falar, e agora? E se o cara fala na televisão e você tá dentro da favela, porque assim, a maconha de qualidade, ela chega na Zona Sul, na favela ela não chega. Até no prensado, o prensado em locais periféricos tem de qualidade em lugares e de outros lugares tem de menos qualidade. Até o prensado. Então a gente não saiu do prensado ainda. A gente precisa de uma regulamentação. Exatamente tudo isso que a gente está falando diante desse debate. Uma regulamentação social justa, equitativa, pautado na ciência, não no achismo, no proibicionismo. Uma coisa é o que você acha, né? O que o proibicionista acha, o terraplanista acha. Outra coisa é o que de fato tá aqui, tá escrito, não sou eu. São mais de tantos mil artigos científicos, períodos históricos, antes de Cristo, sabe? As caravelas de Pedro II chegaram aqui por causa de cânhamo. Ponto! Né? E aí vem esse eurocentrismo. Então, é isso.
é ainda muito distante. Aí meus amigos perguntam qual é a minha visão sobre a regulamentação e tal, fazer parte disso, né, desse contexto histórico hoje no Brasil, é cansativo, sabe? Eu sei que vai ficar na história, mas é cansativo demais. É 2025, ainda tô falando de racismo. É 2025, ainda tô falando de acesso, sendo que tem importado, oi? E um monte de importado que não presta. Essa indústria farmacêutica é nojenta. Congresso médico só tem gente branca, só tem eu de preta lá. Então tá muito distante ainda. Eu falo que eu vivo dentro de um cosmo da cannabis no Brasil. E isso é um privilégio gigante que ainda não é um privilégio. Eu tenho privilégio por causa da informação. Me falta ainda medicação, falta muita coisa, falta me pagar, me chamam de graça. Então, assim, não adianta ter um doutorado. Você é preta, você vai ser tratada igual todo mundo. Então, pra gente vai ser mais difícil, sabe? Se não é a gente ali nas marchas, vamos pra rua, vamos pra marcha da maconha, vamos pra marcha da epilepsia, vamos pra marcha das mães, vamos aquilombar, vamos pras praças, sabe? Eu acho que é isso. E esse poder aqui da Bitonga, de trazer esse debate é importante, né? Falta muito, Bárbara, infelizmente, mas a gente precisa chegar na TV. E a gente conseguiu, né? Com a Expo Favela, a gente conseguiu, a gente levou a Psy, né? A comitiva veio como parceira, Jamila, presidente, que é minha mestra maravilhosa, junto com a Silvia, me ligou, vamos junto, não tem como não unir ambas periferias, Nordeste, Perus, e falei, não, vamos montar isso, e montamos, chegamos na Globo, né? Graças a Já, foi uma mana trans que ganhou a Expo Favela, né, todo mundo ali, pelo menos visível, a gente chegou, mas a gente teve um tempo corrido de 2 minutos para falar disso. A gente não precisa de 2 minutos, a gente precisa de 2.000, sabe, 2 milhões, 2 zilhões de minutos na TV. Falei hoje que eu vou escrever uma peça de teatro e vou falar disso. E aí ficou todo mundo, eu falei, sério, eu já comecei a escrever, ninguém acredita, eu sou assim, eu escrevo várias coisas ao mesmo tempo. Então, é importante a gente trazer e falar do acesso e falar das políticas públicas e trazer o amor, arremeter ao amor, não à dor, né? Que é o que eles querem que a gente remeta. Eu tenho uma coluna escrita que chama... foi uma das primeiras coisas que eu escrevi em cannabis ainda, foi uma amiga que me convidou, que chama Cannabis e Exu. Depois eu mando para vocês. Depois eu mando para vocês. Mulher, eu quero. Eu mando para vocês depois. Combinado. Excelente. Mais alguém? Sim, eu tenho uma pergunta, né? Eu tenho mais um comentário e uma pergunta. Tem uma frase que você usa muito, que eu gosto, né? Que quando você fala assim, Rebeca, a maconha, né? Ela é uma grande farmácia. E dessa grande farmácia, cada folhinha tem uma ação, né? Eu acho isso muito bonito, porque às vezes a gente fica achando, né? E acho que aí você pode falar um pouquinho disso, você já trouxe nos comentários, de diferentes formas, né? Porque acho que às vezes a gente limita ou banaliza, né? Então, como você está trazendo aqui, acho que a ideia desse encontro é a gente ampliar, porque tem muita gente que está no básico aqui, muita gente não conhece, mas falar disso, né? Dessa grande farmácia que você fala muito didaticamente, que eu gosto. E pegando o gancho, né, dessa pergunta da Bárbara, e hoje eu estava falando com um amigo trans meu, que a gente estava muito celebrando, que ele falava assim, Rebeca, hoje eu tenho acesso. Eu tenho acesso que dá, né, de poder buscar especialista de tal assunto para falar dos meus hormônios, para falar da minha alimentação, sabe assim, como tudo melhorou. Então, entendendo isso, né, que eu acho que a gente precisa cobrar, sim, do sistema público de saúde, a gente precisa cobrar dos grandes governantes, mas, enquanto não chega, onde podemos? Com quem podemos, né? Então, muita gente hoje, muitas mulheres pretas, das quais eu conheço, elas estão tendo acesso à maconha como uma forma de terapia,
Porém, eu sempre questiono que você traz esse questionamento, né? Principalmente pelo seu conhecimento, nós estamos acessando, porque nós hoje temos acesso. Falando aqui, porque se a gente já está aqui, tivemos um pouco de acesso, né? Pagamos R$ 20 para entrar, já é um diferencial de acesso, né? Quem não teria? Mas provavelmente eu pagaria, sabe assim, quem está aqui, né? Estou falando sobre nós. Eu pagaria por uma consulta, né? Onde eu acesso isso? Onde que a gente pode ter realmente esse acesso, já que o sistema público de saúde, ele não está me ofertando, até para que a gente possa divulgar, a gente pode fortalecer. E sim, mais uma vez, eu considero que você precisa ser muito remunerada. A Rebeca é sempre incrível, maravilhosa, obrigada. Eu falo isso, eu falo muito isso, eu falo, a maconha, ela é um balcão de farmácia. Por quê? Porque você chega no balcão de farmácia e você fala assim, eu tô com dor de cabeça, eu vou tomar uma dipirona, né? Vou pensar na dipirona. Se eu estou com uma inflamação, eu vou pedir um diclofenaco, né? Se eu estou com uma dor muito, muito grande, o médico me receitou um benzodiazepínico, um diazepam, um Rivotril, né? Se eu tenho TDAH, o médico psiquiatra me receitou o Venvance. Que mais? Dor, né? Então, Nebacetin. A cannabis, ela é um balcão de farmácia. Por quê? Porque quando a gente pensa em dor, a gente não está falando acerca do proibicionismo médico-científico, quando a gente fala de ciência. A gente está falando de 500 compostos. E cada composto desse liga em um lugar no corpo. E juntos, você consegue ter a visão científica de direcionar para aquele tal tratamento. Então, por exemplo, um corpo com fibromialgia, com dor, não dá para dar CBD, porque o CBD ele tem um potencial mais fraco para a dor, né? Um potencial analgésico muito mais fraco do que o THC. O THC, ele age no receptor em lugares no sistema nervoso central, que ele age diretamente na dor, inclusive na região do hipocampo, que é ali perto dessas vias nervosas, né? Dentro do ori, né? Perto do ori. Então, o THC, ele vai agir ali, por isso que ele é psicoativo. Ele não é psicotrópico, diferente do diazepam. O THC ele é tão incrível que ele nasce de uma mãe, que é o CBG, o canabigerol. Essa molécula, ela é visionária, ela é incrível, ela trabalha quando é aplicado o CBG, quando você olha o balcão da cannabis comparado com o balcão de farmácia. Né? O balcão da cannabis, quando a gente tem o CBG, ele vai atuar ali, muitos estudos no TDAH, na hiperatividade, no foco, em pacientes também para recuperação muscular, de inflamação, treino, atleta, CBG e CBD. É essa combinação que a gente sempre pensa. Lógico que a gente que vai saber dosar diante do sistema endocannabinoide do paciente. Dor, a gente vai pensar sempre no THC. O THC, ele é o canabinoide principal. Aí depois vem os canabinoides secundários. Então dá para dar uma dose de THC de dipirona, como uma dose de THC de morfina ou de metadona. Tudo depende da sua mão. Balcão de farmácia, Rivotril, quero dormir, eu quero relaxamento muscular. Por exemplo, eu sofro de bruxismo, minha dentista tá aqui. E eu trato com CBN. CBN é um canabinoide que ele é o CBG, ele é a mãe do THC, porque para fazer o THC tem que existir o CBG. Então o CBG produz o THC mais velho. O THC, que é a forma psicoativa, que vai lá o potencial de dor e também que vai dar larica, que vai dar também o sono, o relaxamento muscular e tudo mais, o recreativo, você que vai buscar a dose, né? A dose, o que é a dose medicinal? É a dose controlada, você vai aplicar para tal coisa. Por que que o uso recreativo? A gente precisa falar disso. O recreativo, a gente busca doses de THC, né? Então, a gente faz essa ligação, e do THC, quando ele fica mais velho que a planta madura, né, a gente deixa ela maturando lá, secando, ele pode virar o CBN, que é o canabinoide do THC velho. E o CBN não é psicoativo, só o THC é psicoativo na cannabis. Então, o THC virou 3 coisas, ele virou anti-inflamatório, melhorou na hiperatividade, diminuiu a insônia. CBN em alta dose é um Rivotril natural à noite.
você dá um CBN que a pessoa apaga. Compara com o Rivotril, no outro dia, a pessoa vai acordar linda com CBN, zero ressaca de remédio. Se a pessoa que tomou o Rivotril, no outro dia, ela vai acordar cheia de ressaca, com preguiça. Por quê? Porque nosso corpo tem um sistema que reconhece a maconha, que reconhece a cannabis. Então, ele vai direcionar. Tudo depende do que você quer. Então, a maconha, ela é revolucionária. Ela é um balcão de farmácia. Ela não é só para epilepsia, ela não é só o canabidiol, ela existem blends específicos. E hoje é dessa forma que a gente trabalha, né? Dentro da minha clínica médica, que a gente tem e trabalha reparando esse dano do déficit médico branco, porque a indústria, ela é comprada. A indústria médica é comprada. Só 2% dos médicos prescrevem cannabis. No Brasil, desses 2%, quantos são pretos? Pouquíssimos. Poucos profissionais pretos, que realmente não são também proibicionistas. Então, que não é vendido para uma indústria. Por quê? Porque muitas indústrias farmacêuticas pagam aquele médico que não sabe nem prescrever. Aí ele vai lá e prescreve canabidiol, 10%. Aí você olha uma receita dessa e fala, 10% do quê, meu filho? Qual a miligramagem? Para onde que você está olhando? Pediu exame? Pediu função hepática? Pediu várias coisas? Então, a cannabis é um balcão farmacêutico. Dá para você tratar desde a depressão até a obesidade. O THC, enquanto ele dá larica, você tem o THCV como antagônico, que é o Ozempic natural. A cannabis tem o Ozempic natural, que é o THCV. THCV atua na célula adiposa, na célula de gordura, na metabolização das células, ajuda ali a desinflamar. Paciente diabético se usa THCV, então entende? Não é só o canabidiol. E só o canabidiol, ele é limitado, ele é bom, sim, para várias condições. A gente vai entender qual é a indicação clínica daquela pessoa, né, para esse balcão de farmácia. Então, a cannabis, como muitas pessoas e profissionais, né, colocam, ela não é a segunda opção terapêutica, ela é a primeira, porque ela é um balcão de farmácia. Dá para você fazer várias coisas, inclusive tratar para diversas condições, a insônia à noite, a regeneração de dia, a melhora da dor, recuperação muscular, né, principalmente para cânceres, por exemplo, também, né, muito, quimioterapia, tratamento, uso direto, então, muitas coisas. Agora, para poder fazer, né, para onde vai, no SUS, a Rebeca perguntou, bom, existem muitos profissionais hoje no país que atuam com vários coletivos, né, várias clínicas também com consultas de baixo valor, mas que não traz esse cuidado científico do começo ao fim. Então, por isso que com todas essas dores sociais, depois do Legalizando a Info, que é o projeto social do qual eu idealizei junto com o Yuri, depois de todas essas dores sociais, de ter passado por todas essas dores da indústria da cannabis, e também de ver todo esse déficit no mercado de informação e de ciência acerca dos nossos corpos, né? Eu sofri como paciente dor, então eu criei um método de acompanhamento científico e monitoramento. Então o paciente, desde o momento que chega na consulta, na clínica, na comitiva bio, ele tem uma infinidade de profissionais, assim, a gente tem dentista, inclusive ela está aqui, doutora Natália, a gente tem médico psiquiatra, endocrinologista, nutricionista, todos os pacientes, eles são passados por, no mínimo, 3 profissionais de saúde, né, faz uma coleta de dados, a gente pede todos os exames específicos que eu tenho certeza que ninguém nunca pediu, né, de proteínas específicas de determinado órgão. Então, hoje a gente consegue trazer tudo isso com resultado clínico científico e a gente traz todos essas aplicações, né? A gente também já tem 2 artigos científicos que vai ser publicado agora com os nossos resultados clínicos pela Comitiva Bio, na Universidade Federal do Piauí, no Congresso Meio Norte. Então, hoje a Comitiva Bio, ela é um braço, né, nossos valores são sociais, a gente acolhe para o direito à saúde, tem a parte jurídica, a gente também atua dentro de doações, então a gente tem muitos pacientes gratuitos. Hoje, basicamente, 80% das consultas são de pacientes filantrópicos gratuitos, pacientes que
precisam e que buscam um direito, né, e a gente dá o direcionamento, a gente arruma daqui para dar o direito ali, liga para um, liga para outro, e é isso, a gente tem associações como a BSAI, que é uma associação muito importante hoje no país, que traz um controle de qualidade maravilhoso, né? Tem empresas sérias lá de fora, como a BQ, né, que trouxe essa idealização, essas parcerias de doação de óleo, de controle de qualidade, transparência do começo ao fim, empoderamento negro, empoderamento feminino, equidade, acesso. Dentro das políticas públicas também, então todo esse time é liderado por mulheres, né, e pessoas que trazem ali o cuidado à saúde, um cuidado científico do começo ao fim. O paciente é visualizado toda semana como titulação de dose, tem alvo terapêutico específico, não é o mesmo para todo mundo, então desconfie daquele médico que você sai com a mesma receita dali, o outro sai, ele nem sabe o que ele está fazendo, né? E hoje a gente traz todo esse cuidado monitorado. Lor, pode falar. Alô, tá me ouvindo? Isso. Sim. Ah, tá. É que eu tô aqui. Desculpa o mau jeito. Deixa eu desligar aqui para conseguir falar. Eu já não estou mais conseguindo nem ver vocês. Eu não sei nem que. Se vocês estão me ouvindo, então eu vou falar. Pode ser? Pode Alô? ser, estamos te ouvindo. Boa noite, doutora. Eu queria saber sobre prescrição. Como é que eu tenho acesso a isso? É importante você passar no médico prescritor, né? Entender os seus sintomas, mas entender que esse médico ele não tem que ser só prescritor, exigir que ele te visualize toda semana, né? Nós da Comitiva Bio, nós fazemos essa titulação de dose. É importante você ter a prescrição da prescrição, você ter o acesso ou à associação, ou procurar o seu direito para a judicialização ou habeas corpus de cultivo. O que é a judicialização? É toda e qualquer medicação de alto custo. Então, tudo que o médico te prescrever dentro do que realmente, de fato, traz o resultado terapêutico ali, dentro de todos os exames, acompanhamento e relatórios, você tem esse direito também, você pode tirar a autorização da Anvisa diante do que for prescrito, né, para entender ali, para ter acesso ao seu direito. Então, como paciente, né, você está apta, o médico vai entender se você está apto ou não diante da prescrição, e a partir dali você consegue comprar a sua medicação, seja na farmácia, nas associações ou importar. E a doutora indicaria alguém? Alguma pessoa, ou a senhora mesma que faz? Sim, nós temos clínica médica. Eu vou pedir para a Rebeca passar o nosso contato da Comitiva Bio. Nossa clínica médica é uma clínica científica, então você vai ser triada desde o início. E na segunda consulta é uma consulta médica científica. O médico, e o médico ele não toma decisão sozinho diante da prescrição. Então a gente sim consegue te ajudar. Ah, então tá bom. Eu fico esperando então a indicação de vocês, tá bom? Muito obrigada. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau. Rainhas, excelente. O nosso combinado era até 8h30, estamos 8h34, mas eu queria mais uma vez agradecer imensamente a doutora Li, né, por esse momento aqui. Eu espero que vocês tenham gostado muito, tá? Quero agradecer também todas vocês que vieram aqui, participaram, e vou pedir, né, que eu acho que a gente fomenta a nossa rede, a gente apoia, um jeito é dando feedback. Então, depois no e-mail que vocês receberam, deixe uma mensagem, porque acho que a gente precisa fomentar e dizer, olha, foi bom o encontro, se vocês gostaram, espero que sim, mas que a gente possa dar esse feedback, porque isso é importante, como a doutora Ali falou, é o primeiro grupo de mulheres negras que ela está falando, que a gente possa ir mais nas periferias, outros estados do Brasil, trazer o tema e também mostrar a potência que é essa mulher, porque ela é gigante e a gente precisa mostrar realmente esse ouro e mostrar todo esse conhecimento, voltar à periferia todo esse conhecimento. Então, assim,
Muito, 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 muito obrigada e que vocês possam ter uma excelente noite. Se a Bárbara quiser deixar algum recadinho de tchau, a doutora Ali também, fiquem à vontade. Eu só quero agradecer. Ai, desculpa, Bárbara. Não, imagina! Eu queria só agradecer mesmo, assim, eu tô transbordando, assim, de felicidade, né? Acho que esse encontro já foi um acesso para mudar muita coisa, né? Mesmo que a gente consuma, como se reorganizar também com a informação adequada, né? Os acessos. Eu agradeço muito a sua generosidade de estar aqui com a gente hoje e espero que a roda só se expanda, né? Que outras mulheres adentrem aqui e a gente consiga expandir cada vez mais cannabis para o mundo, assim. E queria também pedir uma foto antes da gente se despedir, né? Porque esse momento é histórico. Eu queria agradecer a todas vocês, Bárbara, Rebeca, Roberta, Nath, Rosângela, todo mundo aqui, pelo espaço e realmente ressignificar alguns lugares que a gente foi colocado, sabe, diante de todo esse preconceito racial, estrutural que vai acometer qualquer raça, qualquer cérebro, qualquer pessoa, e a gente precisa falar disso e o quanto espaços, né, é muito importante para a gente fazer e falar como de fato traz ancestralidade, né? Consagre o seu fumo, né? Consagre o que você tenha um outro relacionamento com a erva, com a ganja, porque é colocado no meio de outras drogas, mas ela não é como açúcar, como álcool, como, né? Como, enfim, todas as outras drogas lícitas que a gente tem aí. Obrigada, gente. Obrigada por tudo. Gratidão. Vamos tirar essa foto, então?